E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula e hoje nós vamos falar sobre potência. Esse conteúdo que é fundamental na prova do Enem e também na tua prova. Então, bora lá, vamos aprender isso aí. O negócio aqui é o seguinte, nós vamos entender primeiro quais são as grandezas físicas envolvidas. Vamos trabalhar com o tempo, que normalmente vai ser medido em segundos. Vamos anotar ali qual é a unidade de medida dele. A distância, que é medida em metros, né? 5 metros, 10 metros, 30 metros. Toma cuidado com os centímetros. A energia, que aqui ela pode ser subdividida em vários tipos, né? Energia potencial gravitacional, energia cinética, calor, trabalho, todos são subtipos de energia. A energia a gente vai medir em joules. A força, que é medida em newtons. E por fim, a potência. Qual vai ser a unidade de medida de potência? A potência é medida em watts, que recebe esse símbolo aí, o W. Fechou? Como eu falei para vocês, a potência é um conteúdo essencial no Enem. Por que ela é tão importante? Porque a potência está relacionada com uma das coisas mais comuns do nosso cotidiano, que é a energia elétrica. Você consegue calcular a potência de um aparelho elétrico utilizando a energia que ele gastou e o tempo que ele ficou ligado. Só que hoje não vai ser essa a ênfase que nós vamos dar para o estudo de potência aqui. Aqui nós vamos ver de um modo mais abrangente o que é a potência e principalmente a potência relacionada a uma determinada força que está puxando um objeto. Fechou? Mas depois, no final, eu vou dar uma dica muito importante para você que vai fazer o Enem relacionado à potência elétrica, tá bom? Na verdade, a fórmula que eu vou ensinar aqui você vai poder utilizar para qualquer tipo de energia. Pode ser, inclusive, para energia elétrica, você vai poder utilizar essa fórmula aí. Então, você precisa entender esse módulo. Vamos lá, vamos ver o que é isso aí. A potência, ela é dada, rapaziada, pela energia que a gente gasta, dividido pelo tempo. Então, vamos ver lá. Um determinado aparelho gastou 200 joules de energia em 2 segundos. Assim, você consegue calcular qual é a potência dele, utilizando essa formulação aqui. Essa formulação, que é a fórmula da potência, como eu coloquei lá em cima para você, ela vai ser calculada colocando no lugar do tal, no lugar dessa letra feia aqui, você vai colocar o trabalho, né? A energia que foi gasta, tipo a energia elétrica que foi gasta, tá? Esse símbolo aqui, ele não vai servir só para trabalho aqui, ele vai servir para qualquer tipo de energia, como eu falei para você. Por isso que eu coloquei aqui, ó, trabalho ou energia. Fechou? E aqui embaixo nós vamos colocar o tempo. Lembrando, se você quiser calcular a potência em watts, você precisa obrigatoriamente colocar o tempo em segundos e a energia em joules. Fechou? Tudo certo? Coloquei aqui um exemplo para você, né? Um aparelho mais potente, pensa comigo, uma coisa que é mais potente. Não confunda potente com eficiente, tá bom? Um aparelho que é mais potente, ele consegue consumir mais energia. Isso é bom ou é ruim? Ser mais potente é bom ou é ruim? Depende, né, rapaziada? Depende. Se nós estamos falando de um aparelho elétrico, tipo um chuveiro, às vezes a potência não é necessária. Isso é muito comum quando a gente está falando de ventiladores de bovinos, por exemplo. Os ventiladores de bovinos, eles não precisam operar na sua potência máxima. Então, normalmente é usado um inversor de frequência para controlar a potência daquele aparelho, para que não tenha um gasto energético maior do que o necessário.
em algumas propriedades rurais, o consumo de energia elétrica é muito, muito, muito associado aos ventiladores, principalmente as grandes propriedades. Então, isso aqui é um ponto muito relevante, né? Quanto mais potente um aparelho é, significa que em um tempo ele vai gastar muito mais energia. Tipo, dois aparelhos, qual gasta mais energia? Sem dúvidas, o mais potente. Agora, nós podemos falar também da potência relacionada a uma força. E é o que a gente vai ver agora. Nós temos uma fórmula de potência e como nós vimos na última aula, se você não viu a última aula, vai ter que ver. Existe uma fórmula para trabalho. O trabalho ele é calculado multiplicando força, distância e cosseno de alfa. Não é verdade? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar essa fórmula e, se nós quisermos calcular a potência daquela força, nós vamos substituir, no lugar do trabalho, a própria fórmula do trabalho. Afinal, o trabalho não é igual a força vezes distância vezes cosseno de alfa? É. Então, se ele é igual, eu posso tirar o trabalho e colocar força vezes distância vezes cosseno de alfa, como eu fiz aqui embaixo. Beleza? Então essa fórmula, ela se transformou. Professor, eu posso fazer a conta ali no canto e depois usar essa fórmula? É claro que você pode. Você não precisa utilizar essa coisa feia que eu coloquei aqui. Você pode primeiro utilizar a fórmula do trabalho e calcular o trabalho, para depois utilizar essa aqui mesmo. Isso te economiza, você não precisa saber uma fórmula a mais, tá? O que eu quero é que você entenda que, na verdade, quando nós estamos calculando a potência de uma força, nós estamos fazendo isso aqui. Estamos calculando o trabalho e dividindo pelo tempo. Fechou? Lembrando, tem que ficar atento com as unidades de medida. Tem que ficar atento com as unidades de medida. A distância sempre em metros, a força sempre em newtons e o tempo sempre em segundos, se você quiser achar a potência em watts, né? Que é o equivalente do sistema internacional. Agora sim, agora nós vamos ver uma coisa que é essencial para a prova do Enem. Se liga aqui, tá ligado à unidade de medida. O Enem, ele gosta muito de, em alguns conteúdos específicos, trabalhar com unidades do nosso dia a dia, unidades do cotidiano, e não as unidades do sistema internacional. Isso acontece para a potência. Então nós temos que entender o que é uma unidade chamada quilowatt-hora. O que é o quilowatt-hora? É uma unidade bem estranha, assim. A primeira coisa que você tem que se perguntar é: o quilowatt-hora pertence a qual grandeza física? Quando eu ver 1 kWh, 1000 kWh, eu vou pensar em qual grandeza física? Você precisa pensar em energia. Afinal, o quilowatt-hora é uma unidade de energia. Professor, mas você falou que o watt é a unidade de potência. Sim, eu falei. Só que isso aqui é uma unidade derivada, tá? Isso aqui é uma unidade derivada. Vamos pensar aqui olhando para essa fórmula aqui. Quando eu coloco na fórmula o tempo, digamos que eu vá usar outras unidades, tá? Se eu coloco na fórmula aqui o tempo em horas, e a potência for em quilowatt, unidade de medida, tá? Em vez de ser só watt, vai ser quilowatt. Qual que é a diferença do watt e do quilowatt? Cada quilowatt são 1000 watts, tá bom? Esse K significa 1000. Bah, eu tô com 2K no bolso. Tô com 2.000 reais no bolso. Beleza? Então, quilowatt são 1000 watts. Voltando para o nosso exemplo.
quando eu uso o tempo em horas e a potência vai estar em quilowatt, isso faz com que aqui surja uma unidade inusitada, uma unidade que aparece na conta de luz. A energia em quilowatt-hora. Beleza? Da onde que surgiu isso? Surgiu da unidade dos outros dois. Beleza? Isso aqui aparece no Enem, você tem que ficar ligado. Se por acaso, uma questão te traz para você analisar uma tabela de consumo de energia e tá lá, foram gastos 200 kWh, você tem que lembrar que isso aí é energia. Aonde que tu vai substituir? Você vai substituir aqui, na energia. E a unidade de medida aqui embaixo, tem que vir em qual unidade? Se você substituiu a energia em quilowatt-hora, o tempo vai ter que ser em hora. E qual que vai ser a unidade de potência que eu vou achar? Eu vou achar em quilowatt. E daí você vai ter que olhar nas respostas em quilowatt, tá bom? Fechou? Vamos fazer um exercício agora para deixar isso firme na cabeça de vocês. Bora lá! Então, meus amigos, questãozinha braba do jeito que o Enem gosta. Dos aparelhos abaixo, qual consome mais energia em um mesmo tempo? Aí tem uma tabelinha. O aparelho A gasta 1.500 kWh em 30 minutos. E o aparelho B gasta 1.100 kWh em 20 minutos. Como que nós vamos descobrir qual gasta mais energia? Toma cuidado por uma questão do Enem, você não assinalar logo a letra A, né? Não colocar logo que é o aparelho A. Parece que ele gasta mais energia. Porque aqui está marcando que ele gasta 1.500 e o de baixo gasta 1.100. Só que nós estamos falando de um gasto para esse tempo. Como que a gente vai ver qual é o aparelho que mais gasta energia aqui? Nós vamos calcular a potência desses aparelhos. Afinal, lembra que eu falei para vocês que o aparelho mais potente gasta mais energia sempre. Então vamos calcular a potência desses aparelhos. Pode notar que aqui ele está trabalhando fora das unidades do sistema internacional, ele está trabalhando nas unidades do cotidiano, né? Então, muito fácil. O que você poderia fazer aqui para achar qual gasta mais energia? Você poderia pegar 1.500 e dividir por 30 e 1.100 dividir por 20 e você ia achar, numas unidades meio confusas, mas você ia achar qual é mais potente, tá bom? Mas a gente quer fazer nas unidades certinhas, para ficar uma questão certa, porque em vez de pedir qual gasta mais energia, uma questão do Enem pode entrar com números para você. Pode trabalhar com um aparelho só e pedir números relacionados à potência. Então você precisa saber calcular certinho qual unidade certinho. Então, o que eu falei para vocês antes? O quilowatt-hora é energia. Eu preciso relacionar essa energia com um tempo em horas. E aqui o tempo está em minutos, então nós vamos passar esse tempo para horas. Como que a gente faz isso? Pega o valor e divide por 60, que daí você vai ter em horas. Então 30 dividido por 60, que se você simplificar, vai ser a mesma coisa que 1/2. Beleza? 1/2 de hora. Esse é o tempo, eu vou deixar assim mesmo. Poderia colocar 0,5, mas eu prefiro deixar fracionado. E o 20? 20 dividido por 60, que se você simplificar por 20 em cima e embaixo, você vai achar 1/3 de hora. Claro que se você quiser colocar 0,3333, também vai até o critério, eu prefiro deixar fracionado. Vamos então agora trabalhar com a potência. Então, a potência é o trabalho sobre o tempo.
a potência do aparelho A vai ser, quanto que é de energia? 1.500 dividido, quanto que é o tempo? 1/2. Agora, para resolver, eu vou inverter essa fração. Divisão da divisão, você vai inverter a fração aqui. E o 2 sobe lá em cima. Então vai ficar assim, ó. Potência é igual a 1.500. Esse 2 que está bem embaixo vai estar aqui em cima multiplicando. E o 1 continua embaixo. O que você fez? Você fez uma inversão aqui. Você inverteu e jogou para cima. Assim. Tudo bem? Agora a gente vai resolver. 1.500 vezes 2 é a mesma coisa que 3.000 dividido por 1. 3.000 mesmo. Então nós vamos achar aqui, ó, que a potência é igual a 3.000. Qual que é a unidade de medida de potência? É watt, né? Mas como nós usamos aqui a energia em kWh e o tempo em horas, vai sair aqui em kW. Tudo bem? Então tem que tomar esse cuidado para conseguir assinalar a resposta certa. E agora nós vamos fazer o cálculo para B. Trabalho sobre o tempo. A potência é 1.100 dividido por 1/3. Vamos inverter essa fração aqui, jogando 3 para cima. Sempre tu pode fazer isso quando tiver uma divisão onde a fração está aqui embaixo. Vai ficar 1.100 vezes 3 dividido por 1. Resolvendo aqui, você vai encontrar 3.300 kW. Então, qual é o aparelho que consome mais energia? É o aparelho B. Vamos então agora calcular para o exercício 2 a potência aqui. Uma força de 2 kN desloca um objeto por 2 metros e faz um ângulo de 60 graus. Tudo isso em 10 segundos. Qual a potência dessa força? Então, o que nós vamos fazer aqui vai ser calcular exatamente a potência utilizando a fórmula que nós conhecemos. Só que antes, nós precisamos achar o trabalho, que nós não sabemos ainda. Então, começamos aqui pelo cálculo do trabalho. Quanto vale a força? A força vale 2.000. Por que 2.000? Porque aqui eu preciso colocar em newtons, né? Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Precisa colocar a força em newtons. E aqui está em kilonewtons. Então esse 2 ali, na verdade, é 2.000. Se a força for em newton mesmo, você não precisa colocar 1.000, tá? Se for em newtons mesmo, você só pega o valor e substitui, não tem segredo. Distância, 2 metros, vezes o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus. Multiplicando 4.000, quanto vale o cosseno de 60 graus? Vale 1/2. 4.000 dividido por 2 dá 2.000 vezes 1, 2.000. 2.000 joules. Agora que nós achamos o trabalho, nós podemos calcular a potência, fazendo o trabalho sobre o tempo. Então, a potência vai ser igual a 2.000 dividido pelo tempo, que é 10 segundos. Corta aqui. Fica 2.000 dividido por 1, é 200 dividido por 1, que é 200 mesmo. Então, vamos achar aqui que a potência é igual a 200. Qual que é a unidade de medida? Watts. A gente responde essa questão. E agora, para finalizar, vamos fazer uma questão nível baby aqui. Se um aparelho consome 60 joules e em 3 segundos, qual é a sua potência? Aplicação direta da fórmula. A potência é o trabalho sobre o tempo. Vamos substituir os valores e você vai achar que a potência é igual a 60
dividido por 3. Então, a potência é 20. Qual que é a unidade de medida? Watts. Então, nós temos a nossa resposta, letra D. Se você assistiu até aqui e não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Deixa o like, ativa os sininhos e até a próxima. Valeu!